O brutalismo ele se insere ali dentro do modernismo, né, com algumas características próprias dele. E uma dessas características é a verdade do material. Quando você coloca, por exemplo, um papel de parede de tijolinho na sala da sua casa, aquilo não tem tijolinho de verdade ali, é só uma impressão, para dar a ideia de que aquilo é uma parede de tijolo, mas é apenas um papel de parede. O brutalismo rejeita essa ideia. A verdade do material seria o exato contrário disso. Não tem por que eu fazer um prédio de concreto e pintar ou tentar esconder que aquele prédio é feito de concreto, porque a verdade do material ela tem que estar exposta. A verdade do material seria justamente não ter medo de se mostrar e deixar o concreto aparente, sem nenhuma pintura, sem nenhum pudor. O brutalismo ele não pede desculpas. Ele é o que ele é. Você goste ou não, você achando ele bonito ou feio, ele é o que ele é e ele tá ali para ser visto, para se mostrar. Ele não pede desculpas. Agora eu quero que você veja essa construção que vai aparecer aí na tela. O que é que ela se parece? De fato, ela aparenta ser um prédio brutalista, né? Ela se ergue ali numa parte elevada da cidade e apesar de ainda não estar pronta, ela já causa impressão. Mas qual é a sua função? Qual é a função dessa construção, desse prédio? Ela seria uma fortaleza até, uma prisão? Na verdade, essa construção, ela vai ser uma embaixada. Mas tem algo de estranho aí nessa história. Porque embaixadas não deveriam se parecer com isso. Esse prédio está longe de se parecer com uma embaixada tradicional. O que chama atenção também, não só pelo tamanho dessa embaixada, que vai ser a embaixada, né, a nova embaixada dos Estados Unidos no Líbano. O Líbano é um país que tem uma área metade do estado de Sergipe e uma população de mais ou menos ali semelhante à capital de Minas Gerais, Belo Horizonte, e ela tá para ser a segunda maior embaixada dos Estados Unidos no mundo, só ficando atrás da embaixada dos Estados Unidos no Iraque, né, que é um país que os americanos invadiram em 2003. Além disso, essa embaixada, segundo uma reportagem da CNN, ela custou até agora US$ 1 bilhão. Então, fica a pergunta, para que uma embaixada, ou o que quer que isso seja, um complexo, né, diplomático, essa embaixada tão grande em um país tão pequeno, né? As relações dos Estados Unidos com o Líbano se justificam para ter uma embaixada desse porte, né? As relações econômicas, políticas, elas justificam o tamanho desse projeto. E a resposta para isso eu acho que você já sabe. É que esse prédio se diz uma embaixada, mas na verdade ele não é uma embaixada. E apesar de se definir como tal, é fato que esse complexo não se esconde. Ele se mostra, ele se ergue ali numa área elevada da cidade sem nenhum pudor. Nenhum pudor nem para os moradores de Beirute, a capital do Líbano, e nem para o público geral, para a gente que vê as fotos, que enxerga esse prédio e percebe que tem algo de errado ali. Esse prédio que a gente enxerga, né, essa monstruosidade, ele quer ser visto. E talvez ele queira ser temido também. E esse prédio, ele é uma amálgama que representa a política externa norte-americana. Uma política externa brutalista se orienta pelo princípio arquitetônico-político da verdade, da materialidade. Eu não quero um acordo com a Ucrânia e eu não tenho interesses com a Ucrânia porque eu estou preocupado em difundir a democracia, porque eu estou preocupado em defender um país menor de um agressor externo. Eu quero um acordo com a Ucrânia porque eu quero os seus minerais estratégicos e porque eu quero receber o dinheiro que eu coloquei ali de volta. Eu não quero competir com a China porque ela é um governo totalitário, uma ditadura que põe em perigo a estabilidade e a segurança do mundo. Eu quero competir com a China porque ela põe em xeque o meu poder e a minha ordem internacional. Trump conversa com aqueles líderes que têm o poder, que têm as cartas. E aqueles que não têm as cartas, eles perecem no caminho. Aqui não existe nenhuma intenção velada, nenhum discurso que foi requentado lá da época da Guerra Fria, de defensores
do mundo livre, do livre mercado, da liberdade. Aqui o protecionismo reina. É a política nua e crua. A verdade política, ela está desvelada para ser admirada em todo o seu horror. Um caso exemplar, emblemático disso que eu estou falando, ocorreu essa semana, em que um grupo que reunia ali pessoas de alto escalão do governo Trump e ex-assessores de política externa colocaram, por engano, ali dentro um jornalista e ele revelou para o mundo aquilo que a gente já desconfiava há muito tempo. E aqui tem um parêntese. Há aquilo que a gente acha que existe e que a gente desconfia que exista, mas que ainda está oculto, né? Então, o que foi revelado, escancarado, é que a maior máquina de guerra do mundo, ela está a serviço, sob o controle, de uma pequena aristocracia de baixa inteligência e baixíssimo nível cultural, que fazem piadas ali entre eles sobre pessoas que eles explodem, né, em diversas partes do mundo e que não se importam com as vidas, né, que brincam com as vidas dessas pessoas e também com as vidas de seus compatriotas americanos. Claro que quando eu digo aqui que a política está escancarada, que a verdade se mostra, a verdade política se mostra em sua crueza, eu não quero dizer aqui que não existe mentira mais no campo da política. Por exemplo, quando Donald Trump diz que os esforços, né, do DOGE, que é o departamento encabeçado por Elon Musk, de estabilizar, né, o orçamento do governo, as contas públicas e combater a corrupção, isso seria do interesse das famílias e da classe trabalhadora norte-americana, ele mente. Isso é óbvio, é patente. A mentira, e essa mentira elegante, diplomática, ela não é algo apenas das administrações passadas, da administração Biden, da administração Obama, mas a mentira, ela está mais viva do que nunca. Então, o que se tem de novo agora com esse brutalismo diplomático? O que é novo aqui é uma completa falta de desejo de pudor na política externa. A administração anterior, a administração Biden, ela se revestia por um idealismo militante de proteção de seus aliados, não é? Seja na Ásia, seja na Europa, e de um intervencionismo global. Já o governo Trump mostra que tem respeito por aqueles que têm poder, isto é, que têm as cartas, como ele costuma dizer, e que ele não está interessado em construir uma ordem internacional mais justa ou promover os direitos humanos. Ele está interessado em fortalecer os Estados Unidos através de qualquer meio que esteja à sua disposição e também a qualquer custo, em detrimento de seus aliados, seja nas questões com o Canadá, com a Groenlândia, Dinamarca, até mesmo com a Ucrânia, e em prol de uma política de ameaças, seja aí em Gaza, em Iêmen, no Irã, no Panamá, que parece, de certa forma, como uma reedição da diplomacia das canhoneiras do século XIX. Com a diferença que, até mesmo no século XIX, você tinha um grande arcabouço ideológico que justificava essas intervenções, né? Esse fardo do homem branco, esse projeto civilizatório, nos Estados Unidos também, esse destino manifesto. Hoje é o interesse norte-americano e a política por si mesma. O governo Trump ele inaugura uma política externa nova. É a diplomacia do concreto, aparente e verdadeira em sua crueza. O que resta saber aqui é se esses muros de concreto erguidos por eles vão servir para fortalecer os Estados Unidos e garantir uma hegemonia norte-americana em um mundo que o Marco Rubio, secretário de Estado norte-americano, classificou como multipolar, ou se os norte-americanos vão se isolar cada vez mais e construir seu próprio mundo de ilusões, né? Mostrando para o resto de nós uma face de concreto e para eles fazendo suas paredes de tijolinhos. Eu quero agora, no encerramento desse vídeo, também deixar uma recomendação para vocês sobre o exemplo específico da Embaixada Americana no Líbano. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais, tem um vídeo do
do ex-embaixador britânico, Craig Murray, que ele tem um canal no YouTube muito bom. Então, se quiserem saber um pouquinho mais desse assunto, eu recomendo esse vídeo, vou deixar aqui na descrição.